Mais um vídeo que você só encontra aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV, pessoal. E olha só, para fazer esse vídeo a gente veio aqui na cidade de Piracicaba, na concessionária Volkswagen Vecol, para mostrar para vocês em primeiríssima mão as diferenças que existem entre a versão Highline do Nivus e a versão Comfortline com o pacote Playtech. Se você está acompanhando o nosso trabalho, viu que nós já estivemos lá na Volkswagen do Brasil, mostrando para vocês o Nivus em pré-lançamento na versão Highline Launch Edition. Agora nós estamos também fazendo um teste com essa versão aqui, que é a Comfortline com o pacote Playtech. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar detalhadamente o que muda de uma versão para outra. Equipamento de série em qualquer versão do Volkswagen Nivus, nós temos o bloco superior do farol com tecnologia Full LED. O que é isso? Todos os elementos aqui nessa parte são LED. Então você tem farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, luz de lanterna e até mesmo luz de pisca em LED. Só que como vocês estão vendo aqui no vídeo, a versão Highline traz o farol auxiliar ali na parte de baixo. Esse farol é muito indicado principalmente em condições de rodagem mais difíceis, como por exemplo chuva ou mesmo neblina. Esses faróis têm um facho mais próximo da faixa de rolamento, justamente para você conseguir enxergar essas faixas numa condição mais difícil. Outra diferença que a gente vê aqui na frente dos dois carros, a versão Highline possui os 4 sensores de estacionamento. Como esse Volkswagen Nivus Comfortline está com o pacote Playtech, ele tem o mesmo equipamento da versão Highline atrás do símbolo da Volkswagen. Estamos falando de um radar frontal que mede a distância do veículo da frente e consegue manter a distância fixa mesmo que o veículo da frente na estrada freie. Esse aí é o controle de cruzeiro adaptativo. E esse radar também tem outra função, o freio autônomo de emergência na cidade. Imagine que você está andando com o carro distraído e não viu o carro da frente frear. Pois bem, esse radar vai perceber que o carro da frente freou, vai emitir um alerta dentro da cabine e vai acionar os freios para evitar a sua colisão com o carro da frente. Lembrando que na versão Comfortline esse equipamento é um opcional, mas na versão Highline ele vem de série. Existem muitas coisas onde os dois carros são exatamente iguais e uma delas é a motorização. Os dois Volkswagen Nivus vêm sempre equipados com o motor 200 TSI da Volkswagen. Esse motor já é bastante conhecido, tanto da linha Polo quanto do Volkswagen T-Cross. O 200 TSI justamente faz menção ao torque máximo, 200 Nm, o que equivale a 20,4 kgfm. Portanto, estamos falando de torque equivalente a um motor 2.0 aspirado. Mas esses motores aqui são um motor 1.0, 3 cilindros, turboflex com sistema direto de injeção de combustível. Esse motor tem potência máxima de 128 cavalos no etanol. Não podemos esquecer que estamos falando de uma motorização muito moderna. Por quê? Você tem duplo comando, inclusive com variação de comando na admissão e na exaustão. Outra coisa legal desse motor é um sensor de massa de combustível. Então ele sabe exatamente o que está entrando no motor, se é etanol, se é gasolina ou uma mistura dos dois combustíveis. E dessa forma ele consegue fazer um ajuste ideal para que você tenha o máximo de desempenho e a melhor economia possível. Do ponto de vista de segurança, os carros também são exatamente iguais nos equipamentos fundamentais de segurança. Qualquer que seja a versão do Nivus, ele sempre vem equipado de fábrica com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça, que pegam inclusive a região da parte traseira do banco. Esses carros também vêm sempre com um programa de estabilidade eletrônico. E dentro do ESP a gente acha funções interessantes, como por exemplo, o assistente de partida em rampa. Outra função muito legal é o bloqueio eletrônico do diferencial. Como é que funciona isso? Você está fazendo uma curva para a esquerda, o que acontece? Se você tiver um piso de baixa aderência, a roda interna do carro, da curva, pode começar a perder a aderência. Ele vai pinçar o freio sobre essa roda, transferindo a tração para a roda externa, dando melhor aderência ao piso. Esses carros também têm o Post Collision Brake. Toda vez que o carro se envolve em um acidente na estrada em velocidade e abre o airbag, o sistema de freio atua automaticamente sobre o sistema para fazer com que o carro pare e não se envolva em acidentes subsequentes. E não é só isso não, pessoal. Ainda existe o sistema de secagem das pastilhas. Como é que funciona isso? Se o carro estiver na chuva e o para-brisa estiver ligado, ele sabe que os discos podem estar molhados. E aí o que ele faz? De tempo em tempos, ele aproxima as pastilhas do disco, secando os discos de freio e assim garantindo frenagens mais eficientes. E o mais importante, qualquer versão do Volkswagen Nivus sempre vem equipada com freio a disco nas 4 rodas.
Aqui na parte de trás do Nivus só existe uma única diferença entre a versão Highline e a versão Comfortline. Na base do para-choque, você tem na versão Highline um acabamento em prata fosco. De resto, os carros são exatamente iguais atrás. Olhando os dois carros de lado, a gente consegue notar mais diferenças. A versão Comfortline, por exemplo, vem com uma roda aro 16 polegadas pintada em apenas um tom. Já a versão Highline tem uma roda de 17 polegadas diamantada em 2 tons. Outra diferença, quando a gente vê a saia do carro, a versão Highline tem um detalhe em prata fosco, assim como o rack do teto também pintado em prata fosco. De resto, os carros são exatamente iguais. Por dentro a gente observa mais diferenças. De lado de cara, eu vou destacar para vocês o acabamento do banco. Aqui na versão Comfortline, você tem o acabamento em tecido, em 2 tons. A gente também observa aqui o ar-condicionado manual e o sistema de partida por chave convencional. Na versão Highline a gente tem os bancos com acabamento em couro, também em 2 tons. E aqui a gente observa o botão de partida com chave presencial e até mesmo o ar-condicionado digital e automático de simples zona. Outra diferença, a versão Highline tem o forro do teto escurecido, em preto. Outra diferença aqui da versão Highline é o painel à frente do motorista. Estamos falando do Active Info Display, aquele painel totalmente virtual. Na verdade é uma tela gráfica que você consegue configurar de várias formas. Nós já vimos esse recurso em versões do Polo ou até mesmo do Volkswagen T-Cross. A central multimídia na versão Highline é sempre a VW Play. Porém, essa central multimídia é um opcional na Comfortline. Você só tem ela caso você contrate o pacote Play e Tech. Se você não contratar esse pacote na Comfortline, a central multimídia é a Composition Touch, que nós já conhecemos de outros carros da Volkswagen. E aí também tem mais uma diferença. Toda vez que o Volkswagen Nivus tem a central VW Play, ele não traz mais o suporte de celular na parte superior do painel com a entrada USB. Porém, quando é a central multimídia Composition Touch, está mantido o suporte de celular com a entrada USB adicional. Para conhecer mais sobre essa central, dá uma olhadinha aí no nosso canal do YouTube do Comprecar TV, porque nós temos uma matéria totalmente dedicada aos recursos dessa central multimídia. Outra diferença que a gente vê da versão Highline para Comfortline é o acabamento interno. Na Highline, a porta acompanha o acabamento dos bancos, em couro. E o painel aqui nós temos ele pintado em black piano. Enquanto na Comfortline, esse acabamento do painel é diferente e o acabamento da porta vem em tecido. É sempre bom destacar que o espaço no banco traseiro e as amenidades são exatamente iguais nos dois carros, com saída de ar-condicionado, porta USB e até mesmo iluminação individual para leitura. A mesma coisa acontece no porta-malas, o mesmo espaço e o mesmo acabamento nos dois veículos. Bom pessoal, esse aqui é um vídeo de resumo das diferenças dos dois carros, mas se você quiser saber mais sobre os dois modelos, você pode assistir o nosso vídeo que a gente fez lá na fábrica da Volkswagen em pré-lançamento do Nivus com uma série de dicas sobre tecnologias, ou ainda o vídeo de avaliação completo desse Nivus aqui na versão Comfortline. E temos ainda no nosso canal um vídeo bem detalhado falando de todas as tecnologias da nova central multimídia Volkswagen Play da Volkswagen. Gostou do Volkswagen Nivus? Olha a nossa dica, pessoal. O melhor negócio em Volkswagen Nivus 0 km você vai fazer nas concessionárias do Grupo VECOL. Inclusive, olha só, já tem o carro para test drive. E pessoal, não se esqueçam, essas avaliações super detalhadas só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.